neste documentário sobre problemas da sociedade francesa, que era dividida em 3 estados ou ordens, e cada estado tinha o seu problema. Iremos começar este documentário em ordem decrescente de estados. O terceiro estado era composto por cerca de 90% da sociedade francesa, que chegava a 22 milhões e 500 camponeses, burgueses, artesãos, desempregados, ou seja, todo o resto que não era nem nobreza nem clero. Com isso, entre o povo existiam pessoas ricas com o objetivo de se tornarem nobres, ou seja, de comprar o título de nobreza para a ascensão. No entanto, nem sempre isso era possível, pois a monarquia decidia quem podia receber títulos. Mesmo sendo gananciosos, eles não queriam mais pessoas poderosas demais na nobreza. Além disso, o terceiro estado ficava encarregado de pagar impostos abusivos. Mesmo assim, o terceiro estado tinha alguns membros destacados, que eram os burgueses, que consistiam nos pequenos comerciantes, artesãos, lojistas, profissionais liberais e banqueiros. Que vida dura! Faço parte do terceiro estado. Sou camponês. Nós, camponeses, correspondemos a cerca de 97% da população francesa. Somos o setor da sociedade francesa composto pela maioria esmagadora da população, cujos ombros recai todo o peso de sustentação do reino francês. Com árduo trabalho, fornecemos alimentos para toda a França e ainda temos de pagar altíssimos impostos, sustentando o primeiro e o segundo estado. O terceiro estado será aquele que, pelo peso das responsabilidades e por não ter nenhum privilégio, se levantará contra a opressão do estado absolutista. Nós, camponeses, teremos importante papel na Revolução Francesa, mas a liderança e frutos dessa revolução será da burguesia. Nós, camponeses, fomos atingidos pela falta de alimentos, em especial do trigo. As más colheitas provocadas pelo inverno de 1788 fizeram com que nós, camponeses, apoiassem a Revolução Francesa. O lema desta revolução era liberdade, igualdade e fraternidade, pois resumiu muito bem os desejos do terceiro estado francês. Eu, burguesa, fui responsável por estar à frente desse movimento revolucionário francês, tirando grande proveito, começando com uma explosão no popular, liderada pelos camponeses. Nós, muito espertos, usamos a revolta do povo causada pela fome e miséria e desigualdade para derrubar a monarquia absoluta e acabar com os privilégios do primeiro e do segundo estado, logo induzindo a população a participar dessa luta contra a monarquia francesa. Apesar de ter poder financeiro, faz parte do terceiro estado junto com os camponeses, os pobres, e tendo sérios problemas com os pedágios que impediam a circulação de mercadorias de propriedade minha dentro do país. Esse é o maior problema burguês, o político, ou melhor, o poder, pois a nobreza tinha poder em tudo. Pagávamos impostos altos, mesmo tendo uma grande quantia em dinheiro, para conseguir nos livrar desses impostos só com o título de toga, que não era muito fácil de conseguir. Além do mais, a monarquia detinha o monopólio de companhia comercial, que dificultava e impedia a contratação de trabalhadores. Resumindo, fizemos a Revolução Francesa induzindo os outros do terceiro estado, com o objetivo de ter aliados, mas quem somente teve lucro foram os burgueses, com a melhor circulação de mercadorias e leis sobre a propriedade privada. O segundo estado era a nobreza em geral, que era composta por cerca de 40 mil nobres laicos, ou seja, que não estavam ligados à igreja, que tinham vários privilégios, sendo um dos mais importantes a isenção de impostos. A nobreza formava a segunda monarquia, sendo, porém, a classe dominante da sociedade francesa. Todos os nobres possuíam privilégios honoríferos, econômicos e fiscais, como porte de espada, banco reservado da igreja, degolamento em caso de condenação à morte e não enforcamento. Também dignidade à igreja e aos altos cargos de magistratura. Os nobres que possuíam feudo exerciam sobre os camponeses direitos feudais. No total, a nobreza detinha cerca de 1/5 das terras do reino. Mesmo unida pelo seu privilégio, a nobreza limitava diversas categorias aos interesses opostos.
A alta nobreza era constituída pelos que viviam em Versalhes, na roda social do rei. A nobreza intermediária, ou seja, os segundos na sucessão real, viviam com os camponeses e levavam a mesma vida difícil. Esses nobres ficavam nas suas mansões arruinadas e odiados pelos camponeses, a quem eles exigiam o pagamento dos direitos feudais. Por isso, esses nobres assumiam uma posição intermediária entre a alta nobreza e a burguesia. Eu sou Maria Antonieta Josefa Johanna von Habsburg, mais conhecida como Maria Antonieta. Nascida em Viena em 1755, sou a última rainha da França. Sou uma lançadora de modas, inquieta, contestadora. Fui a primeira mulher da minha época a usar calças. Eu vazo informações do meu modo de vestir na mídia. Com isso, meu estilo alcançou a massa, a ponto de provocar protestos das damas ricas. Meu comportamento vai ser bastante comum nos famosos dos séculos XIX e XX. Faço parte do segundo estado, juntamente com meu marido, o rei Luís XVI, mais conhecido como Rei Sol, que construiu Versalhes, o palácio, afastando cada vez mais a nobreza do povo sujo, faminto e turbulento. Formamos a nobreza, que está dividida em nobreza de espada, tradicional e orgulhosa, de linhagem que vinha da alta Idade Média, e a nobreza togada, formada por plebeus enriquecidos que compraram títulos de nobreza e seus descendentes. Nós chegamos à conclusão que o povo do terceiro estado que tem que arcar com as despesas, não só do segundo estado, como também do primeiro estado. Só que a influência desse tal iluminismo fez com que o terceiro estado começasse a se revoltar e lutar por igualdade de todos perante a lei. Nós desfrutamos de alguns privilégios como isenção de tributos, que sustenta por meio de controle das forças produtivas e do uso indiscriminado do dinheiro público. O meu marido, Luís XVI, monopoliza a administração mesmo, concede privilégios, esbanja luxo, adoro esbanjar luxo, controla os tribunais, recebemos pensões do Estado. Até a religião dos súditos, meu marido controla. Quem não obedece ou fizer revoluções vai direto para a odiada prisão política, a Bastilha, ou condenado à guilhotina. O povo pede democracia. Para que democracia? Trabalhadores não têm o direito de votar, nem mesmo de dar opiniões na forma de governo. Infelizmente, a situação econômica deteriorou-se pela incapacidade dos ministros de aplicar reformas sem chocar os interesses e privilégios. Luís, até que se impôs, encarregou o ministro Turgot de realizar reformas tributárias, mas os nobres reagiram e ele se demitiu. Aí, meu marido indicou Colônia, que convocou a Assembleia dos Notáveis e Clérigos em 1787, que propunha o seguinte: que os dois estados abdicassem dos privilégios tributários e pagassem impostos. Para quê? Os nobres, além de se recusarem, provocaram revoltas nas províncias. Luís então tomou de volta Necker e promete convocar os famosos Estados Gerais, reconquistando dessa forma a popularidade, decretando que o terceiro estado terá tantas representações quanto o clero e a nobreza adulta. Só que é tarde demais. E os deputados se autoproclamaram Assembleia Nacional. Talvez, se nós não fôssemos derrotados pela Inglaterra na Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763, se meu marido não tivesse apoiado a independência dos Estados Unidos, que custou o cofre da França 2 bilhões
de libras, e se a seca de 1788 não tivesse diminuído a produção de alimentos, fazendo com que os preços subissem e os camponeses passassem fome, ou se a indústria têxtil não passasse por dificuldades por conta da concorrência dos tecidos ingleses que chegaram ao nosso mercado, deixando muitos trabalhadores desempregados, talvez não tivéssemos de passar por isso tudo. Quem sabe? O que aconteceu? O povo perdeu a confiança em nós e, resultado, fomos julgados e guilhotinados em 1793. O esplendor da corte francesa durou 25 anos. Eu, burguesa, passei a ser chique, comprando o título de nobreza, mais conhecido como nobreza de toga, fazendo parte dos novos ricos. Com esse título, temos mesmos direitos que os nobres, nos livramos de todos os impostos que pagamos antes. Viva a riqueza! O primeiro estado era composto por cerca de 100 mil clérigos, sendo que uma parte da nobreza estava no primeiro estado. E mesmo dentro do primeiro estado, havia uma divisão entre alto e baixo clero. O alto clero era composto por pessoas vindas da nobreza e que possuía muitos privilégios. Inclusive, este alto clero, por conta desses privilégios, era contra a revolução. E o baixo clero era a parte pobre do primeiro estado, e estava ligada ao povo em geral e não à nobreza. Eu, que faço parte do clero, tenho o privilégio de não pagar impostos. Abaixo de mim está a nobreza, formada pelo rei, sua família, conde, duque, marquês e outros nobres. Esses nobres viviam de banquete e muito luxo na corte. Minha função é rezar, ensino a ler e a escrever, presto assistência aos doentes, aos pobres, possuo muitas terras e não pago impostos. Recebo doações dos nobres e do povo. Meu grupo é respeitado pela nobreza, povo e rei, porém, um grupo privilegiado. Por fim, temos nossa própria lei. Esse é o maior problema dos burgueses. O político. Oh, meu Deus. Quer na banana? Banana.